8. Ven disparou pelo ar. Conteve o grito, lembrando-se de continuar empurrando apesar do medo. A muralha de pedra era um borrão em movimento a alguns palmos de distância. O chão, abaixo dela, desapareceu, e a linha azul, apontando para o lingote, ficava cada vez mais fraca. O que acontece se desaparecer? Começou a ir mais devagar. Quanto mais fraca a linha ficava, mais a velocidade dela diminuía. Depois de alguns momentos de voo, reduziu até parar, e ficou flutuando no ar, sobre uma linha azul quase invisível. Sempre gostei da vista daqui de cima. Ven olhou para o lado. Kaiser estava parado a poucos metros. Ela se concentrara tanto que não percebera que estava flutuando a alguns palmos do alto da muralha. Socorro! Ela disse, continuando a empurrar desesperadamente, com medo de cair. As brumas embaixo dela giravam sem parar, como um oceano escuro de almas condenadas. Não precisa se preocupar tanto, Kaiser explicou. É mais fácil se equilibrar no ar com um tripé de âncoras, mas também é possível se virar com uma âncora só. Seu corpo está acostumado a se equilibrar. Parte do que vem fazendo desde que aprendeu a caminhar se transfere para a lomancia. Enquanto permanecer imóvel, suspenso no limite de sua capacidade de empurrar, ficará estável. Sua mente e corpo vão corrigir quaisquer desvios leves da base central de sua ancoragem, abaixo, impedindo que caia para os lados. Mas se estiver empurrando mais alguma coisa ou se movendo demais para o lado, bem, você pode perder a sua ancoragem e pode não ser mais capaz de empurrar diretamente. Daí você teria problemas. Despencaria como um peso morto do alto de um poste muito alto. Kaiser, Ven começou a falar. Espero que não tenha medo de altura, Ven, Kaiser comentou. Essa é uma desvantagem e tanto para um nascido das bromas. Eu não tenho medo de altura, Ven disse entre dentes. Mas tampouco estou acostumada a ficar pendurada no ar a 30 metros da maldita rua. Kaiser começou a rir, e Ven sentiu um puxão em seu cinto, fazendo com que se movesse no ar, na direção da muralha. Ele a segurou e a puxou sobre a meia de pedra, colocando ao seu lado. Ele estendeu um braço por cima da muralha. Um segundo depois, o lingote disparou pelo ar, resvalando a extensão lateral da muralha até parar na mão dele. Bom trabalho, ele disse. Agora vamos descer. Ele atirou o lingote sobre seus ombros, arremessando-o nas escuras brumas do outro lado da muralha. Nós realmente vamos lá fora? Ven perguntou. Mas fora das muralhas da cidade? À noite? Kaiser sorriu do seu jeito irritante e subiu em uma das ameias. Variar a força com a qual você puxa ou empurra é difícil, mas possível. É melhor simplesmente cair um pouco e então empurrar para diminuir a velocidade. Deixe-se cair mais um pouco e então empurre novamente. Se conseguir pegar o ritmo, chegará ao chão muito bem. Kaiser, Ven falou, aproximando-se da muralha. Eu não... Você está no topo da muralha agora, Ven. Ele a lembrou, dando um passo no ar. Ele flutuou, equilibrando-se, como lhe explicara antes. Só há duas formas de descer. Ou você pula, ou tenta explicar para aquela patrulha de guardas por que um nascido das brumas precisa usar a escadaria. Ven virou-se, preocupada, notando o balançar de uma luz de lanterna nas brumas sombrias. Voltou-se para Kaiser, mas ele partira. Ela praguejou, inclinando-se sobre a muralha e olhando para as brumas. Podia ouvir os guardas falando em voz baixa, entre si, enquanto caminhavam ao longo da muralha. Kaiser estava certo. Ela não tinha muita opção. Zangada, subiu na ameia. Não tinha medo de altura, mas quem não ficaria apreensivo parado no alto da muralha, olhando para baixo para a própria condenação? O coração de Ven saltava em seu peito e seu estômago se revirava. Espero que Kaiser esteja fora do caminho, pensou, conferindo a linha azul para ter certeza de que estava sobre o lingote. Então pulou. Começou a despencar imediatamente em direção ao solo. Ela empurrou seu aço por reflexo, mas sua trajetória estava errada. Caíra ao lado do lingote, não diretamente sobre ele. Consequentemente, seu empurrão a levou ainda mais para o lado, e ela começou a dar voltas no ar. Alarmada, ela empurrou novamente, com mais força desta vez, inflamando seu aço. O esforço súbito a lançou para cima, traçou um arco no ar para o lado, pipocando no ar junto à muralha. Os guardas que passavam se viraram, surpresos, mas seus rostos logo ficaram indistinguíveis quando Ven voltou a cair. Com a mente confusa pelo terror, ela instintivamente estendeu a mão e puxou o lingote, tentando posicionar-se sobre ele. E, é claro, o objeto de metal disparou obedientemente na direção dela. Estou morta. Então seu corpo balançou, puxando para si
puxado para cima pelo cinturão. Sua descida ficou mais lenta, até que ficou flutuando tranquilamente no ar. Calzer apareceu entre as brumas, parado no chão, abaixo dela. Estava, é claro, sorrindo. Ele a deixou cair nos últimos palmos, segurando-a e colocando-a em pé sobre o chão de terra macia. Ela ficou trêmula por um momento, respirando de maneira ansiosa e entrecortada. Bem, isso foi divertido, Kelsier disse, despreocupado. Ven não respondeu. Kelsier sentou-se em uma pedra próxima, obviamente dando tempo para que ela se recuperasse. Depois de alguns instantes, ela queimou o peltre, usando a sensação de solidez que ele proporcionava para acalmar seus nervos. Você saiu bem, Kelsier comentou. Eu quase morri. Acontece com todo mundo na primeira vez, ele assegurou. Puxar ferro e empurrar aço são habilidades perigosas. Você pode se empalar com um pedaço de metal que puxar na direção do seu corpo, ou pode pular e ficar muito longe da âncora, ou cometer uma dúzia de erros. Minha experiência, apesar de limitada, me diz que é melhor chegar nessas circunstâncias extremas logo quando alguém está observando você. De qualquer modo, eu suponho que tenha entendido porque é importante para um alomântico carregar o mínimo possível de metal em seu corpo. Vena assentiu. Então se deteve, levando a mão à orelha. Meu brinco, disse. Terei que parar de usá-lo? Tem tarraxas atrás? Vin negou com a cabeça. É só um pequeno pingente, e a parte de trás é dobrada para baixo. Então tudo bem, Kelsier falou. O metal do seu corpo, ainda que seja mínimo, não pode ser empurrado ou puxado. Do contrário, outro alomântico conseguiria arrancar os metais de seu estômago enquanto você os queima. Bom saber, Ven pensou. Também é por isso que os inquisidores podem andar por aí tão confiantes com aquele par de pregos de metal saindo de suas cabeças. O metal atravessa o corpo deles, então não pode ser manipulado por um alomântico. Fique com o brinco. É pequeno, então não poderá fazer muito com ele, mas poderá usá-lo como arma em uma emergência. Está bem. Agora, pronta para ir? Ela olhou para cima, preparando-se para saltar novamente, e assentiu. Não vamos voltar lá para cima, Kelsier falou. Venha. Ven franziu o senho quando Kelsier começou a caminhar nas brumas. Quer dizer que ele está indo para algum lugar, afinal? Ou será que decidiu vagar por aí mais um pouco? Estranhamente, o desprendimento amável dele tornava muito difícil prever suas intenções. Ven correu para alcançá-lo, não desejando ficar sozinha nas brumas. A paisagem ao redor de Luthadel era árida, exceto por algumas moitas e ervas daninhas, espinhos e folhas secas, ambos cobertos pelas cinzas que caíram durante o dia. Raspavam suas pernas enquanto caminhavam. A vegetação rasteira era triturada pelos passos deles, imóvel e um pouco ensopada pelo sereno da bruma. Ocasionalmente passavam por pequenos montes de cinzas que haviam sido transportados para fora da cidade. Na maior parte das vezes, no entanto, a cinza era jogada no rio de Charnerel, que atravessava a cidade. A água a dissolvia em algum momento, ou pelo menos era isso que Ven achava. De outro modo, todo o continente estaria soterrado há muito tempo. Ven permaneceu perto de Kelsier enquanto caminhavam. Embora tivesse viajado para fora das cidades antes, sempre fizera isso como parte de um grupo de barqueiros. Os trabalhadores de Ska, que dirigiam barcos e barcaças de um lado para o outro pelas várias rotas dos canais do Império Final. Era um trabalho difícil, a maioria dos nobres usava Ska em vez de cavalos para puxar os barcos pela beira do rio. Mas havia uma certa liberdade em saber que estavam viajando, pois a maioria dos Ska, até mesmo os escaladrões, nunca deixava as plantações ou as cidades. As constantes movimentações de uma cidade para outra fora a decisão de Ren. Tinha obsessão por nunca ficar trancado. Em geral, ele os levava a lugares administrados por gangues do submundo, jamais ficando em um mesmo lugar por mais de um ano. Tinha que permanecer em marcha, sempre em movimento, como se fugisse de algo. Kelsier e Ven continuaram caminhando. À noite, até as colinas áridas e as planícies cobertas de vegetação rasteira adquiriram um ar ameaçador. Ven não falava e tentava fazer o menor barulho possível. Ouvir histórias sobre o que acontecia longe de casa, naquele horário, e as brumas, mesmo cobertas pelo estanho, como estavam naquele momento, faziam-na sentir como se estivesse sendo observada. A sensação ficou mais enervante conforme prosseguiam. Em pouco tempo, começou a ouvir ruídos na escuridão. Eram abafados e fracos, estalos de ervas daninhas, passos arrastados ecoando nas brumas. Você só está sendo paranoica, ela dizia para si mesma, quando teve um sobressalto por causa do som
meio imaginado. Depois de um tempo, no entanto, não conseguiu aguentar mais. Kelsier disse com um sussurro urgente que soava traiçoeiramente alto aos seus ouvidos melhorados. Acho que há algo por aqui. Oi? Kelsier perguntou. Parecia perdido em pensamentos. Acho que algo está nos seguindo. Ah, ele falou. Sim, você está certa. É um espectro da bruma. Ven parou de supetão. Kelsier, no entanto, continuou a andar. Kelsier, ela o deteve. Quer dizer que eles são reais? É claro que são, Kelsier falou. De onde acha que saem essas histórias? Ven estava em estado de choque. Quer dar uma olhada nele? Kelsier perguntou. Olhar o espectro da bruma? Ven perguntou. Você está... Deteve-se. Kelsier começou a rir, caminhando em sua direção. Espectros da bruma podem ser um pouco perturbadores de se olhar, mas são relativamente inofensivos. São carniceiros em sua maioria. Vamos. Ele voltou a caminhar, fazendo sinal para que ela o seguisse. Relutante, mas morbidamente curiosa, Ven foi atrás dele. Kelsier andava em ritmo acelerado, levando-a ao topo de uma colina relativamente limpa de arbustos. Agachou-se, acenando para que Ven fizesse o mesmo. A audição deles não é muito boa, disse, enquanto ela se ajoelhava na terra áspera e coberta de cinzas ao lado dele. Mas seu olfato, ou melhor, seu paladar, é bem acurado. Provavelmente está seguindo nosso rastro, esperando que descartemos algo comestível. Ven estreitou os olhos na escuridão. Não consigo vê-lo, disse, procurando por uma figura sombria na bruma. Ali, Kelsier disse, apontando para uma colina plana. Ven franziu o senho, imaginando uma criatura agachada no alto da colina, observando-a enquanto ela a procurava. Então a colina se moveu. Ven teve um sobressalto. O monte escuro, talvez com 10 metros de altura e o dobro de largura, avançava com um passo estranho e incerto, e Ven se inclinou para a frente tentando ver melhor. Inflame seu estanho, Kelsier sugeriu. Ven assentiu, convocando uma explosão de poder alomântico extra. Tudo ficou imediatamente mais claro e as brumas foram se tornando cada vez menos uma obstrução. O que viu a fez tremer, fascinada, revoltada e mais do que um pouco perturbada. A criatura tinha uma pele enegrecida pela fumaça translúcida, e Ven podia ver seus ossos. Tinha dezenas e dezenas de membros, e cada um deles parecia vir de um animal distinto. Tinha mãos humanas, cascos bovinos, patas caninas e outros que ela não conseguiu identificar. Os membros incompatíveis permitiam que a criatura andasse, ainda que fosse mais um bambolear. Ela rastejava lentamente, movendo-se como uma centopeia desajeitada. Muitos dos membros, na verdade, nem mesmo pareciam funcionais. Brotavam da carne da criatura de um jeito retorcido e não natural. O seu corpo era bulboso e alongado, não era só uma bolha, no entanto, havia uma estranha lógica em sua forma, tinha estrutura esquelética visível, e estreitando os olhos, melhorados pelo estanho, Ven achou que conseguiu distinguir músculos translúcidos e tendões envolvendo os ossos. A criatura flexionava uma massa confusa de músculos conforme se movia, e parecia ter uma dúzia de diferentes caixas torácicas. Ao longo do corpo principal, braços e pernas se penduravam em ângulos enervantes, e cabeças. Ven contou 6. Apesar da pele translúcida, podia distinguir uma cabeça de cavalo ao lado de uma de veado. Uma das cabeças se virou em sua direção, e Ven pôde ver um crânio humano. A cabeça posicionada no alto da espinha dorsal estava unida a algum tipo de dorso de animal que, por sua vez, se ligava a um punhado de ossos estranhos. Ven quase vomitou. O que? Como? Espectros da bruma têm corpos maleáveis, Kelsier explicou. Podem moldar sua pele sobre qualquer estrutura esquelética, e podem até mesmo recriar músculos e órgãos, se tiverem um modelo para imitar. Quer dizer que... Kelsier assentiu. Quando encontram um cadáver, eles o envolvem e digerem lentamente seus músculos e órgãos. Então usam o que comeram como padrão, criando uma cópia exata da criatura morta. Rearranjam as partes um pouco, tirando os ossos que não querem ou acrescentando outros que querem em seu corpo, formando uma massa como a que você vê ali. Ven observou a criatura cambalear pelo campo, seguindo seu rastro. Um pedaço de pele viscosa saía de dentro de sua barriga e se arrastava pelo chão. Está procurando por cheiros, Ven pensou, seguindo o cheiro de nossa passagem. Parou de queimar o estanho, e o espectro da bruma novamente se tornou um monte sombrio. Sua silhueta, contudo, só parecia fazer aumentar a sua anormalidade.
São inteligentes, então? Ven perguntou. Se podem separar um corpo e colocar os pedaços onde quiserem. Inteligentes? Kelsey falou. Não, não tão jovem quanto esse, mas mais instintivos do que inteligentes. Ven estremeceu novamente. As pessoas sabem dessas coisas? Quero dizer, sem contar as lendas? O que quer dizer por pessoas? Kelsey questionou. Um monte de alomânticos sabe da existência dos espectros e tenho certeza de que o Ministério também. Pessoas normais? Bem, eles simplesmente não saem à noite. A maioria dos Ska e amaldiçoa os espectros da bruma, mas passa a vida inteira sem ter visto um de verdade. Sorte deles, Ben murmurou. Por que alguém não faz algo a respeito dessas coisas? Kelsey deu de ombros. Não são tão perigosas. Aquela tinha uma cabeça humana. Provavelmente encontrou um cadáver, Kelsey explicou. Nunca ouvi falar de um espectro da bruma que tenha atacado um adulto saudável. E provavelmente por isso que todo mundo os deixa em paz. E é claro, a alta nobreza concebeu seu próprio uso para essas criaturas. Ben olhou para ele, intrigada, mas ele não disse mais nada. Levantando-se e descendo a colina, ela deu mais uma olhada na monstruosa criatura e se levantou, seguindo Kelsey. Você me trouxe aqui para ver isso? Ven perguntou. Kelsey começou a rir. Espectros da bruma podem parecer misteriosos, mas dificilmente mereceriam uma viagem tão longa. Não estamos indo para lá. Ela sugeriu o gesto dele e pôde perceber uma mudança na paisagem em frente. Ela seguiu o gesto dele e pôde perceber uma mudança na paisagem em frente. A estrada imperial? Andamos em círculos até a estrada da cidade. Kelsey assentiu, depois de uma curta caminhada, durante a qual Ven olhou para trás não menos do que 3 vezes para assegurar de que o espectro da bruma não os estava seguindo. Eles deixaram os arbustos para trás e entraram na terra lisa e compacta da estrada imperial. Kelsey se deteve, perscrutando a estrada em ambas as direções. Ven franziu o senho, perguntando-se o que ele estava fazendo. Então ela viu a carruagem. Estava estacionada do outro lado da estrada, e Ven pôde ver que um homem aguardava ao lado do veículo. Oh, Sazed! Kelsey disse, avançando. O homem fez uma reverência. Mestre Kelsey, disse sua voz. Sua voz suave soou com força no ar noturno. Tinha um tom agudo e falava com um sotaque quase melódico. Quase pensei que tinha decidido não vir. Você me conhece, Saz? Kelsey disse, dando um tapinha jovial no ombro do homem. Sou um exemplo da pontualidade. Virou-se e apontou com a mão para Ven. Essa criaturazinha apreensiva é Ven. Ah, sim, Seiza disse, falando de um jeito lento e bem pronunciado. Havia algo estranho no sotaque dele. Ven se aproximou com cautela, estudando o homem. Seiza tinha um rosto comprido e achatado e um corpo esbelto. Era mais alto até do que Kelsey. Alto o bastante para ser um pouco anormal, e seus braços eram inusitadamente longos. Você é um terrizano? Ven comentou. Os lóbulos de suas orelhas eram alongados e as orelhas em si continham piercings, fincados por todo o perímetro. Ele usava as vestes coloridas e luxuosas de um mordomo de Terrace. As roupas eram bordadas com sobreposições em forma de V, alternando as 3 cores da casa de seu amo. Sim, criança, Seiza disse, inclinando a cabeça. Já conheceu muitos do meu povo? Nenhum, Ven respondeu, mas sei que a alta nobreza prefere mordomos e criados terrisanos. É verdade, criança, Seiza concordou, voltando-se para Kelsey. Devemos ir, mestre Kelsey. É tarde e ainda temos 1 hora até Feliz. Feliz, Ven perguntou. Então vamos ver o impostor que se passa por Lord Renault. Sazed abriu a porta da carruagem para eles e fechou assim que subiram. Ven se acomodou em um dos assentos estofados enquanto via Sazed subir no alto veículo e colocar os cavalos em movimento. Kelsey permaneceu em silêncio na carruagem. As cortinas da janela estavam fechadas para proteger das brumas, e uma pequena lanterna meio oculta estava pendurada no canto. Ven se sentou bem diante dele, as pernas encolhidas sob o corpo, a capa envolvendo, escondendo braços e pernas. Ela sempre faz isso, Kelsey pensou. Onde quer que esteja, tenta ser o mais imperceptível possível. Tão tensa. Ven não se sentava, se acocorava, não caminhava, rondava. Mesmo quando ela estava sentada em campo aberto, parecia tentar se esconder. É corajoso, no entanto, Kelsey pensou. Durante seu próprio treinamento, ele não se dispôs a se jogar na muralha da cidade. O velho Gamel fora obrigado a empurrá-lo.
Ven o observava com seus olhos escuros e serenos. Quando percebeu a atenção deles, desviou o olhar, escondendo-se um pouco mais em sua capa. Inesperadamente, no entanto, ela falou. Seu irmão? Ela disse, com uma voz que era quase um sussurro. Vocês dois não se dão muito bem. Kelzer ergueu uma sobrancelha. Não, nunca nos demos, na verdade. É uma vergonha. Devemos, mas não conseguimos. Ele é mais velho do que você? Kelzer assentiu. Ele batia em você com muita frequência? Ven perguntou. Kelzer franziu o senho. Bater em mim? Não, ele nunca fez isso. Você o impedia, então? Ven questionou. Talvez seja por isso que ele não goste de você. Como escapava? Você corria ou era simplesmente mais forte do que ele? Ven, Marsh nunca tentou me bater. Discutimos, é verdade, mas nunca quisemos machucar um ao outro. Ven não o contradisse, mas ele pôde ver em seus olhos que ela não acreditava nele. Que vida, Kelzer pensou, ficando em silêncio. Havia tantas crianças como Ven no submundo. É claro, a maioria morria antes de alcançar a idade dela. Kelzer tinha tido sorte. Sua mãe fora a engenhosa amante de um alto nobre, uma mulher esperta que conseguiu esconder de seu senhor o fato de ser Ska. Kelzer e Marsh haviam crescido com privilégios, considerados legítimos, sim, mas ainda assim nobres. Ilegítimos, sim, mas ainda assim nobres. Até que o pai deles finalmente descobriu a verdade. Por que me ensina essas coisas? Ven perguntou, interrompendo os pensamentos dele. Sobre a lomancia, quero dizer. Kelzer franziu o senho. Prometi que eu faria. Agora que conheço seus segredos, o que me impede de fugir de você? Nada, Kelzer respondeu. Mais uma vez, seu olhar desconfiado lhe indicava que ela não acreditava na resposta. Há metais sobre os quais você não me falou no nosso encontro no primeiro dia. Você disse que eram 10. Kelzer assentiu, inclinando-se para a frente. E são. Mas não deixei de fora os últimos dois porque quero ocultar coisas de você. Eles só são difíceis de se acostumar. Será mais fácil se praticar com os metais básicos primeiros, mas se quiser saber sobre os últimos dois, posso ensiná-la assim que chegarmos em Felis. Os olhos de Ven se estreitaram. Kelzer revirou os olhos. Não estou tentando enganá-la. Ven, as pessoas servem na minha gangue porque querem, e são eficazes porque elas podem confiar uma nas outras. Não há desconfiança nem traição. Exceto uma, Ven sussurrou. A que te enviou para as minas. Kelzer paralisou. Onde ouviu sobre isso? Ven deu de ombros. Kelzer suspirou, esfregando a testa com a mão. Não era o que queria fazer. Queria coçar suas cicatrizes, aquelas que corriam ao longo de seus dedos e mãos, e se enroscavam em seus braços na direção dos ombros, mas resistiu à vontade. Isso não é algo sobre o que vale a pena falar, ele disse. Mas houve um traidor, Ven insistiu. Não sabemos com certeza. Isso soou vago, mesmo para ele. Além disso, minhas gangues se baseiam na confiança. Isso significa que não há coerção. Eu vou lhe mostrar os últimos dois metais, então você pode seguir seu caminho. Não tenho dinheiro suficiente para sobreviver por conta própria, Ven falou. Kelzer remexeu em sua capa e pegou uma bolsa de moedas. Jogou-a no assento, ao lado de Ven. 3.000 boxes, o dinheiro que peguei de Keman. Ven olhou para a bolsa com desconfiança. Pegue, Kelzer falou. Foi você quem o mereceu. Pelo que entendi, sua alomancia está por trás da maior parte do sucesso recente de Keman, e foi você quem se arriscou empurrando as emoções do obrigador. Ven não se moveu. Muito bem, Kelzer pensou, levantando a mão e batendo no teto com os nós dos dedos para chamar o cocheiro. A carruagem parou e Sazed logo apareceu na janela. Dê a volta, por favor, Sazed, Kelzer falou. Leve-nos de volta a Luthadel. Sim, mestre Kelzer. Segundos depois, a carruagem estava seguindo na direção da qual viera. Ven o observou em silêncio, mas parecia um pouco menos segura de si. Olhou para a bolsa de moedas. Estou falando sério, Ven, Kelzer disse. Não posso ter alguém no meu time que não queira trabalhar comigo. Levar você de volta não é um castigo. É como as coisas devem ser. Ven não respondeu. Deixá-la ir seria uma aposta, mas forçá-la a ficar seria uma ainda maior. Kelzer se sentou, tentando decifrá-la, tentando entendê-la. Ela os entregaria ao Império Final se partisse? Ele achava que não. Não era uma má pessoa. Só achava que todos os demais eram. Acho que seu plano é uma loucura, ela disse em voz baixa. Assim como metade do pessoal da gangue. Você não pode derrotar o Império Final. Não precisaremos fazer isso, Kelzer disse. Só temos que conseguir um exército para Yen e tomar o palácio. O Senhor Soberano vai impedi-lo, Ven assegurou. Não pode derrotá-lo. Ele é imortal. Temos o 11º metal, Kelzer lembrou. Descobriremos um jeito de matá-lo. O Ministério é muito poderoso.
Vão descobrir o seu exército e destruí-lo. Kelsier se inclinou, olhando Vin nos olhos. Confiou em mim o bastante para pular do alto da muralha. E eu peguei você. Vai ter que confiar em mim desta vez também. Ela obviamente não gostava muito da palavra confiar. Ela o estudou sob a fraca luz da lanterna, permanecendo quieta tempo suficiente para que o silêncio se tornasse desconfortável. Finalmente, agarrou a bolsa de moedas e a estendeu rapidamente sob sua capa. Eu vou ficar, disse, mas não porque confio em você. Kelsier ergueu uma sobrancelha. Por que então? Ven deu de ombros, e pareceu perfeitamente honesta quando falou. Porque quero ver no que isso vai dar. Ter uma fortaleza em Luthadel qualificava uma casa a um status na alta nobreza. Contudo, ter uma fortaleza não significava que se deveria viver nela, ao menos não em tempo integral. Muitas famílias mantinham uma residência em uma das cidades da superfície de Luthadel, menos povoada, mais limpa e menos estrita no cumprimento das leis imperiais. Felis era uma cidade rica. Em vez das impressionantes fortalezas reforçadas, era repleta de mansões luxuosas e casas de campo. Havia até mesmo algumas árvores enfileiradas em algumas ruas. A maioria era choupo, cujas casas esbranquiçadas eram de alguma forma resistentes à descolação das cinzas. Vena observou a cidade coberta pela bruma através de sua janela. A lanterna da carruagem fora apagada a pedido seu. Queimando estanho, conseguiu estudar as ruas nitidamente organizadas e bem cuidadas. Era uma área de Veles que raramente se via, apesar da opulência da cidade. Os cortiços eram notavelmente similares aos de qualquer outra cidade. Kelsier observava a cidade através de sua janela, franzindo o senho. Você desaprova o desperdício, Ven adivinhou, sussurrando. O som alcançou os ouvidos ampliados de Kelsier. Vê a riqueza da cidade e pensa nos Ska, que trabalham para criá-la. Em parte sim, Kelsier disse, sua própria voz era menos que um sussurro. Há mais, no entanto, considerando-se a quantidade de dinheiro gasto, a cidade deveria ser linda. Vena inclinou a cabeça. E é. Kelsier negou. As casas ainda estão manchadas de preto. O solo ainda é estéril e sem vida. As árvores ainda dão folhas marrons. É claro que são marrons. De que cor deveriam ser? Verdes, Kelsier respondeu. Tudo deveria ser verde. Verde? Ven pensou. Que ideia estranha. Tentou imaginar as árvores com folhas verdes, mas a imagem lhe pareceu estúpida. Kelsier certamente tinha suas peculiaridades, embora alguém que tivesse passado tanto tempo nas minas de Hatzin tinha que acabar sendo um pouco estranho. Ele se virou na direção dela. Antes que eu me esqueça, há mais algumas coisas que você deveria saber sobre a Lamancia. Vena assentiu. Primeiro, Kelsier começou. Lembre-se de queimar todos os metais que estão dentro de você e que você não usou até o fim da noite. Alguns metais que usam podem ser venenosos se digeridos. É melhor não dormir com eles dentro do seu estômago. Certo, Ven falou. Além disso, Kelsier prosseguiu, nunca tente queimar um metal que não seja um dos 10. Já avisei que metais e ligas impuras podem fazê-lo ficar doente. Bem, tentar queimar um metal que não seja alomanticamente saudável pode ser letal. Vena assentiu solenemente. Bom saber, pensou. Ah, Kelsier falou, voltando-se novamente para a janela. Aqui estamos, a recém-adquirida mansão Renault. Você deve provavelmente tirar a capa. As pessoas aqui são leais a nós, mas é sempre bom ter cuidado. Ven concordou completamente. Tirou a capa, deixando que Kelsier a guardasse em sua mochila. Então espiou pela janela da carruagem, espreitando através das brumas a mansão que se aproximava. O terreno tinha um muro baixo de pedra e um portão de ferro. Uma dupla de guardas abriu o caminho assim que Sazed se identificou. A estrada, do lado de dentro, era margeada por choupos e, no alto da colina em frente, Ven pôde ver uma grande mansão com uma luz fantasmagórica emanando de suas janelas. Sazed parou a carruagem diante da mansão, estendeu as rédeas para um criado e desceu. Bem-vinda à mansão Renault, senhora Ven, ele disse, abrindo a porta e fazendo um gesto para ajudá-la a descer. Ven olhou para a mão dele, mas não a pegou. Em vez disso, desceu por conta própria. O terrizano não pareceu ofendido por sua causa. Os degraus até a mansão eram iluminados por uma fileira dupla de postes com lanternas, enquanto Kelsier descia da carruagem. Ven pôde ver um grupo de homens reunidos no alto da escadaria de mármore branco. Kelsier subiu os degraus em ritmo acelerado. Ven o seguiu, percebendo que o chão estava limpo. Devia ser esfregado com frequência para impedir que a cinza o manchasse.
Será que os Scar que trabalhavam no edifício sabiam que o amo deles era um impostor? Como o benevolente plano de Kelsier para derrubar o Império Final ajudaria as pessoas comuns que limpavam aqueles degraus? Magro e velho, Lord Renault vestia um rico traje e usava óculos aristocráticos. Um bigode ralo e cinza tingia seu lábio, e apesar de sua idade, não usava bengala para se apoiar. Ele fez uma mesura respeitosa para Kelsier, mas manteve um ar digno. Ven foi subitamente atingida por um fato óbvio. Esse homem sabe o que está fazendo. Cameron tinha uma habilidade para se fazer passar por um nobre, mas sua vaidade sempre parecera um pouco infantil para Ven. Ainda que houvesse nobres como Cameron, os mais impressionantes eram como esse Lord Renault, calmos e confiantes. Homens cuja nobreza estava em seu porte, não em sua capacidade de falar com desdém com quem estivesse ao seu redor. Ven teve que se controlar para não se encolher quando os olhos do impostor pousaram nela. Ele parece muito com um nobre, e ela fora treinada para instintivamente evitar a atenção deles. A mansão pareceu estar muito melhor, Kelsier disse, apertando a mão de Renault. Sim, estou impressionado com o progresso, Renault respondeu. Minhas equipes de limpeza são bem eficientes. Dê-nos um pouco mais de tempo e a mansão ficará tão grandiosa que não hesitarei em hospedar o próprio Senhor Soberano. Kelsier começou a rir. Essa sim seria uma festa estranha, deu um passo para trás, apontando para Ven. Essa é a jovem dama sobre a qual falei. Renault a estudou, e Ven afastou o olhar. Não gostava quando as pessoas olhavam assim para ela. Isso a fazia se perguntar como iam testá-la e usá-la. Vamos ter que falar mais sobre isso, Kelsier, Renault falou, acenando com a cabeça na direção da entrada da mansão. Já é tarde, mas Kelsier entrou no edifício. Tarde? Ah, ainda não é nem meia-noite. Peça para seu pessoal preparar algo para comermos. Lady Ven e eu perdemos o jantar. Perder uma refeição não era novidade para Ven. Contudo, Renault imediatamente acenou para alguns criados, que se puseram em movimento. Renault entrou no edifício. E Ven o seguiu, mas parou na entrada com Caesar esperando pacientemente atrás dela. Kelsier se deteve, virando-se quando percebeu que ela não os acompanhava. Ven? É tão limpo. Ven comentou, incapaz de pensar em outra descrição. Em seus golpes, ela tinha visto ocasionalmente algumas casas de nobres, mas esses trabalhos aconteciam à noite, na escuridão. Não estava preparada para a visão bem iluminada que tinha diante de si. O chão de mármore branco da mansão Renault parecia brilhar, refletindo a luz de uma dúzia de lanternas. Tudo era novo. As paredes eram brancas, exceto as que estavam pintadas com os tradicionais murais de animais. Um reluzente candelabro cintilava sobre uma escadaria dupla, e os outros objetos de decoração da sala, esculturas de cristal, conjuntos de vasos com remalhetes de choupo, resplandeciam livres de fuligem, de sujeira ou de marcas de dedos. Kelsier começou a rir. Bem, a reação dela corresponde muito bem aos seus esforços, disse o Lord Renault. Ben permitiu que a levassem para dentro do edifício. Eles viraram a direita, entrando em um aposento cujas paredes brancas contrastavam levemente com os móveis e cortinas marrons. Renault se deteve. Talvez a dama queira se refrescar aqui por um momento, disse para Kelsier. Há alguns assuntos de natureza delicada que gostaria de discutir com você. Kelsier deu de ombros. Por mim, tudo bem, disse, seguindo Renault na direção da outra porta. Caesar, por que não faz companhia para Ven enquanto Lord Renault e eu conversamos? É claro, mestre Kelsier. Kelsier sorriu, olhando para Ven, e ela soube que de algum modo ele estava deixando Caesar para trás para impedir que ela escutasse atrás da porta. Lançou um olhar aborrecido para os homens que partiam. O que era mesmo que você estava dizendo sobre confiança, Kelsier? Contudo, ela estava mais aborrecida consigo por ser excluída. Por que deveria se importar se Kelsier a excluía? Ela tinha passado a vida toda sendo ignorada e rejeitada. Nunca se importara antes que outros líderes de gangues a deixassem de fora de suas reuniões de planejamento. Ven sentou-se
em uma das cadeiras marrons rigidamente estofadas, encolhendo os pés sob o corpo. Sabia qual era o problema. Kelsier vinha mostrando muito respeito para com ela, fazendo-a se sentir muito importante. Estava começando a pensar que merecia fazer parte de suas confidências secretas. A risada de Ren, no fundo de sua mente, descreditava esses pensamentos, e ela ficou sentada e aborrecida consigo e com Kelsier, sentindo-se envergonhada, mas sem saber exatamente o motivo. Os criados de Renault lhe trouxeram uma bandeja de frutas e pães, colocaram uma pequena mesa ao lado de sua cadeira e lhe deram uma taça de cristal cheia de um brilhante líquido vermelho. Ela não sabia dizer se era vinho ou suco, e não tinha intenção de descobrir, mas pegou a comida. Seus instintos não deixariam passar uma refeição grátis, mesmo que preparada por mãos desconhecidas. Seized se aproximou e se posicionou atrás de sua cadeira à direita. Ele esperou, com uma postura rígida, com as mãos cruzadas diante do corpo e olhar fixo. A pose obviamente pretendia ser respeitosa, mas sua postura intimidadora não ajudou seu estado de espírito em nada. Ben tentou focar no seu entorno, mas isso só a fez lembrar o quão rico era o mobiliário. Ela se sentia desconfortável. Em meio a tanta elegância, sentia como se fosse uma mancha negra em uma almofada limpa. Não comeu os pães por medo de derrubar as migalhas no chão, e ficou preocupada que seus pés e pernas, que se mancharam de cinzas enquanto caminhava pelo campo, sujassem os móveis. Toda essa limpeza vem a custo de algum ska, Vin pensou. Por que eu deveria me preocupar em estragá-la? No entanto, não conseguia se sentir indignada, pois sabia que aquilo era apenas uma fachada. Lord Renault tinha que manter um certo nível de elegância, de outro modo levantaria suspeitas. Além disso, algo mais a impedira de se indignar com o desperdício. Os criados eram felizes, cumpriam seus deveres com profissionalismo eficiente, sem nenhuma sensação de tédio em suas tarefas. Ela ouviu risadas no corredor externo. Esses não eram ska maltratados. Se tinham ou não sido incluídos no plano de Kelsier era irrelevante. Ven ficou sentada e se obrigou a comer as frutas, bocejando de vez em quando. Estava sendo uma longa noite no final das contas. Enfim, os criados a deixaram sozinha, embora Caesar continuasse parado bem atrás dela. Não posso comer assim, finalmente pensou frustrada. Poderia não ficar parado desse jeito atrás de mim? Caesar assentiu, deu 2 passos para frente para se posicionar ao lado de sua cadeira, em vez de atrás. Adotou a mesma postura rígida, assomando-se sobre ela, como fizera antes. Ben franziu o senho, aborrecida, então notou o sorriso nos lábios de Caesar. Ele olhou para ela, seus olhos brilharam, com a brincadeira, e foi se sentar na cadeira ao lado da dela. Nunca conheci um terrisano com senso de humor, Ven disse com secura. Caesar ergueu uma sobrancelha. Tinha a impressão de que você não conhecia terrisano algum, senhora Ven. Ven se deteve. Bem, nunca ouvi falar de um com senso de humor. Acredita-se que vocês sejam completamente rígidos e formais. Só somos sutis, Caesar comentou. Ainda que estivesse sentado com uma postura rígida, havia algo relaxado nele. Era como se ele se sentisse tão confortável sentado adequadamente quanto as pessoas ficam quando estão descansando. É assim que se espera que sejam, os criados perfeitos, completamente leais ao império final. Algo está preocupando, senhora Ven? Caesar perguntou enquanto ela observava. O quanto ele sabe? Talvez nem mesmo imagine que Renault é um impostor. Estava só me perguntando como você chegou aqui. Ela finalmente disse. Você quer dizer como o mordomo terrisano acabou fazendo parte de uma rebelião que pretende derrubar o Império Final? Caesar perguntou com seu tom de voz suave. Vin corou. Aparentemente ele estava muito bem informado. Essa é uma pergunta intrigante, senhora, Caesar prosseguiu. Certamente minha intuição não é comum. Minha situação não é comum. Diria que cheguei aqui por causa da fé. Da fé? Sim, Caesar confirmou. Diga-me, senhora, em que acredita? Vin franziu o senho. Que tipo de pergunta é essa? Do tipo mais importante, creio. Vin não disse nada por um momento, mas ele obviamente esperava por uma resposta. Então ela finalmente deu de ombros. Não sei. As pessoas frequentemente dizem isso, Caesar disse, mas descobri que raramente é verdade. Você acredita no Império Final? Acredito que seja forte, Vin falou. Imortal? Vin deu de ombros. Tem sido até agora. E no Senhor Soberano? É o avatar ascendente de Deus? Acredita que, como o Ministério ensina, ele é a centelha do infinito? Eu nunca pensei sobre isso antes.
Talvez devesse, Caesar afirmou. Se, após a sua avaliação, descobrir que os ensinamentos do Ministério não servem para você, então eu ficaria encantado em lhe oferecer uma alternativa. Que alternativa? Caesar sorriu. Isso depende. A crença certa é como uma boa capa, pensou eu. Se lhe servir bem, a manterá aquecida e segura. Se lhe cair mal, no entanto, pode sufocar. Vendo se deteve, franzindo o senho levemente, mas Caesar apenas sorriu. Enfim, ela voltou a atenção para sua refeição. Depois de uma pequena espera, a porta lateral se abriu e Kelsier e Renault retornaram. Agora, Renault disse, enquanto ele e Kelsier se sentavam e um grupo de criados trazia outra travessa de comida para Kelsier. Vamos discutir sobre essa criança. O homem que você ia trazer para interpretar meu herdeiro não virá, você disse. Infelizmente, Kelsier disse, atacando a comida. Isso complica enormemente as coisas, Renault disse. Kelsier deu de ombros. Faremos com que Vance seja sua herdeira. Renault negou com a cabeça. Uma garota da idade dela poderia herdar, mas seria suspeito que eu a escolhesse. Há vários primos legítimos na linhagem de Renault que seriam escolhas muito mais adequadas. Já seria difícil bastante fazer um homem de meia idade passar pelo escrutínio da corte. Uma garota? Não. Muitas pessoas investigariam o passado dela. As linhagens familiares que forjamos sobreviverão a um escrutínio superficial, mas se alguém enviar mensageiros para investigar as posses dela... Kelsier franziu o senho. Além disso, Renault acrescentou, a outra questão. Se eu nomeasse uma jovem solteira como minha herdeira, ela instantaneamente se tornaria a mão mais cobiçada de luta dela. Seria muito difícil para ela espionar se receber tanta atenção. Ven corou com a ideia. Surpreendentemente, desconfiou que ficava mais abatida conforme o velho impostor falava. Essa é a única parte do plano que Kelsier não deu para mim. Se não puder fazer isso, qual será a minha utilidade para a gangue? Então, o que sugere? Kelsier perguntou. Bem, ela não precisa ser minha herdeira, Renault disse. E se em vez disso, ela for simplesmente uma jovem parente que trouxe comigo para a luta dela? Eu posso ter prometido aos pais dela, primos distantes, mas favorecidos, que introduziria a filha deles na corte. Todos presumiriam que meu motivo oculto é casá-la com uma família da alta nobreza, conseguindo assim outra conexão com os que estão no poder. No entanto, ela não chamaria tanta atenção, seria de posição inferior e um pouco rural. O que explicaria por que é um pouco menos refinada do que os outros membros da corte, Kelsier comentou, sem ofensas, Ven. Ven levantou a cabeça enquanto tentava esconder um pedaço de pão enrolado em um guardanapo no bolso da camisa. Por que me ofenderia? Kelsier sorriu. Não importa. Renault assentiu para si mesmo. Sim, isso funcionaria muito melhor. Todo mundo acha que a casa Renault vai, em algum momento, se juntar à alta nobreza, então aceitarão Ven em seus eventos por cortesia. Contudo, ela em si será sem importância o bastante para que a maior parte das pessoas a ignore. Essa é a situação ideal para o que queremos que ela faça. Gosto disso, Kelsier falou. Poucas pessoas esperam que um homem da sua idade, com suas preocupações comerciais, se ocupe em ir a bailes e festas, mas enviar uma jovem socialite em vez de um bilhete de rejeição será vantajoso para sua reputação. De fato, Renault disse. Ela precisará de algum refinamento, no entanto, e não só na aparência. Ven se ajeitou um pouco diante do escrutínio deles. Parecia que a participação dela no plano seguiria em frente, e ela repentinamente percebeu o que isso significava. Estar perto de Renault a deixava desconfortável. E ele era um falso nobre. Como reagiria uma sala inteira cheia de nobres de verdade? Temo que terei que tomar Caesar emprestado de vocês por um tempo, Kelsier disse. Está muito bem, Renault disse. Ele não é realmente meu mordomo, mas eu, na verdade, Kelsier disse, não acho que ele seja mordomo de mais ninguém, certo, Caesar? Caesar inclinou a cabeça. Um terrisano sem um amo é como um soldado sem armas, mestre Kelsier. Tenho apreciado o tempo que estou servindo Lord Renault, e tenho certeza de que apreciarei retornar aos seus serviços. Ah, mas você não vai estar ao meu serviço, Kelsier falou. Caesar levantou uma sobrancelha. Kelsier acenou com a cabeça na direção de Ven. Renault está certo, Caesar. Ven precisa de algum treinamento, e conheço vários altos nobres menos refinados do que você. Acho que pode ajudar a garota a se preparar? Tenho certeza de que posso oferecer alguma ajuda à jovem dama, Caesar disse. Ótimo, Kelsier falou, colocando o último bolo na boca e se levantando. Estou feliz que isso esteja acertado, porque estou começando a me sentir cansado, e a pobre Ven...
Parece estar prestes a dormir em cima da sua travessa de frutas. Estou bem, Ven disse imediatamente, mas a afirmação foi levemente enfraquecida por um bocejo sufocado. Seized, Renault disse. Você mostraria a eles os quartos de hóspedes apropriados? É claro, mestre Renault. Seized respondeu, levantando-se de seu assento com um movimento rápido. Ven e Causer seguiram o alto terrisano, enquanto um grupo de criados retirava os restos da refeição. Deixei comida para trás, Ven notou, sentindo-se um pouco sonolenta. Não tinha certeza do que pensar a respeito disso. Quando chegaram ao topo da escada e entraram em um corredor lateral, Causer se aproximou de Ven. Sinto tê-la excluído naquela hora, Ven. Ela deu de ombros. Não há razão para que eu saiba de todos os seus planos. Besteira, Causer disse. Sua decisão essa noite a faz tão parte do grupo quanto qualquer outro. A conversa particular que tive com Renault, no entanto, era de natureza pessoal. Ele é um ator maravilhoso, mas se sente muito desconfortável que as pessoas saibam dos detalhes de como tomou o lugar de Renault. Eu garanto a você que nada do que discutimos tem alguma coisa a ver com a sua parte no plano. Vendo continuou a caminhar. Eu acredito em você. Ótimo, Causer disse, com um sorriso, dando um tapinha no ombro dela. Seized, conheço o caminho até os aposentos dos hóspedes masculinos. Fui eu, afinal, quem comprou esse lugar. Posso ir sozinho até lá. Está bem, mestre Causer, Seized disse, com um aceno respeitoso. Causer lançou um sorriso para Ven e seguiu o corredor abaixo, com seu característico passo apressado. Ven o viu partir e seguiu Seized por um corredor diferente, pensando em seu treinamento romântico, em sua discussão com Causer na carruagem e, finalmente, no que Causer dissera alguns momentos atrás. Os 3.000 boxes, uma fortuna em moedas, era um peso estranho preso em seu cinto. Finalmente, Seized abriu uma porta para ela, adiantando-se para acender as lanternas. Os lençóis estão limpos. Enviarei criadas para preparar seu banho pela manhã. Ele se virou, entregando a vela para ela. Precisa de mais alguma coisa? Ven negou com a cabeça. Seized sorriu, desejou-lhe boa noite e foi embora pelo corredor. Ven ficou parada por um momento, estudando o quarto. Então se virou para o corredor, olhando mais uma vez na direção que Causer seguira. Seized disse, respreitando pelo corredor. O mordomo parou, virando-se. Pois não, senhora Ven? Causer, Ven disse em voz baixa. É um homem, não é? Seized sorriu. Um homem muito bom, senhora. Um dos melhores que conheço. Ven assentiu levemente. Um bom homem, disse suavemente. Não acho que já tenha conhecido um desses antes. Seized sorriu, curvou a cabeça respeitosamente e partiu. Ven deixou que a porta se fechasse.